Quais foram os ensinamentos de Jesus a respeito do dinheiro? Se formos pensar, nós temos 16 das 38 parábolas tratando sobre o tema de dinheiro e posses. Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que praticamente todos os outros assuntos. Na Bíblia, há 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé, porém mais de 2.350 citações, ou versículos sobre dinheiro e posses. Se Jesus falou tanto sobre esse tema, quer dizer que ele é de fato muito importante para nós. Vamos meditar sobre isso? Tá preparada? Então vem comigo, porque nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. No Instagram você me acha em @ThalitaAlvesBrasil. No Spotify é só digitar @Vida em Meio ao Caos. E no YouTube é só você se inscrever. E eu gostaria de saber o que você tem achado e me dê dicas para melhorar. Só não adianta falar que eu preciso ser mais natural, porque eu preciso que você tenha paciência comigo, porque eu estou apenas começando e eu tenho certeza que a cada dia essa experiência vai ser muito mais agradável para você. Bom, Jesus falou muito sobre dinheiro e para mim o mais emblemático, aquele que mais toca o meu coração, é quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. A gente ouve muito falar sobre esse versículo, mas eu gostaria de trazer um exemplo na prática. E esse exemplo na prática é a própria história de Judas, Se você analisar em João 12,6, tem um versículo que diz assim: ele disse isso. Ele quem? Judas. Não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Você se lembra de qual versículo, de qual contexto esse versículo foi tirado? Esse versículo ele foi tirado quando Maria, que é a irmã de Lázaro, ela vai ungir os pés de Jesus com um perfume muito caro, muito custoso. E aí nesse momento que Judas se irrita, porque ele sabia o quão valoroso, o quão caro era aquele perfume, e ele diz assim: que desperdício. Por que esse dinheiro não foi utilizado para dar aos pobres? E aí nesse momento que esse versículo é falado, ele disse não porque se importasse com os pobres, mas porque ele era o detentor da bolsa e roubava dinheiro de lá. Veja que nós temos, fazendo uma digressão, nós temos muitos exemplos nos evangelhos que mostra a onisciência de Jesus Cristo. Nesse exato momento, Deus sabe por que você está procurando Jesus. E da mesma forma, a Bíblia diz lá em Mateus 9,4, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vossos corações? Aqui ele diz a respeito dos fariseus, mesmo sem eles terem dito nenhuma palavra. Porque Jesus Cristo, ele sabe exatamente aquilo que está em nossos corações. João 2, 24 e 25 diz assim: ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus, ele conhece a nossa natureza e ele sabe o quanto o dinheiro é importante para nós. E por conta disso, já mencionei a quantidade de parábolas que existem na Bíblia sobre esse assunto. A gente poderia citar o exemplo da parábola dos talentos, do rico e do Lázaro. Poderíamos lembrar
da passagem que fala da moeda ou do dracma perdido, do credor incompassivo. Se você lembrar de alguma outra parábola que tem relação com dinheiro, com posses, com herança, compartilha aqui para gente construir essa reflexão todo mundo junto. E é como se Jesus, por meio das parábolas, eles dissessem: olha, espera um pouquinho, que o que eu estou falando parece que não está entrando na sua cabeça porque você só está pensando no dinheiro, você só está pensando na matéria, nessa vida terrena. Então, deixa eu te contar uma história. Era uma vez, né, uma mulher, né, que tinha perdido um dracma e ela vai e varre a casa e procura em todos os lugares até encontrar. Então, ele vai trazendo esses exemplos, né, do cotidiano para que a gente possa aprender verdades espirituais. E a maior verdade, ao meu ver, espiritual com relação ao dinheiro é uma verdade muito clara. O dinheiro, ele tem uma grande chance de se tornar um Deus na nossa vida, a ponto de nós deixarmos de seguir a Jesus para seguir apenas as nossas riquezas. E foi exatamente isso, gente, que aconteceu com Judas. A gente sabe, obviamente, que desde o Antigo Testamento já estava. Aí a gente teria que entrar numa discussão teológica muito profunda, inclusive incluindo o livre-arbítrio, para dizer se Judas podia ou não escolher trair Jesus, né? O fato é que a palavra ela deixa muito exposto o que havia no coração de Judas. Ele era o que a gente pode considerar como o tesoureiro dos discípulos, né? De toda aquela arrecadação. Chega um determinado momento que ele começa a se deslumbrar com a quantidade de dinheiro recebido, e esse dinheiro ele era para manutenção da casa do Senhor, dos mantimentos dos próprios discípulos e também para distribuição para as viúvas e os necessitados. Ele começa a roubar. Muitas pessoas começam bem a sua caminhada, mas de repente elas se veem ali, como diz o ditado, junta a fome com a vontade de comer e começam a sonegar imposto, a roubar. E às vezes você está dizendo assim: ah, Thalita, isso não se aplica a mim porque eu não roubo ninguém. Mas quantas vezes a gente está trabalhando em lugares ilícitos? De repente, pessoas que trabalham com jogatinas ou trabalham oferecendo um serviço que sequer você acredita, ou muitas vezes a gente está num comércio ou numa relação de troca, né, pensando nos vendedores, com lucros, né, altamente abusivos, né? A gente precisa lucrar, não existe nenhum tipo de negócio sem lucro, mas a gente tem que ter em mente aquilo que o Simon Sinek, daquele livro O Jogo Infinito, fala sobre a causa justa, né? O que é a sua causa justa? Aquilo que te faz levantar e faz você encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Porque se for apenas pensando no retorno financeiro, a sua frustração vai ser apenas uma questão de tempo. A nossa vida aqui é muito curta para que a gente viva uma vida só buscando o bem-estar e a recompensa financeira daquilo que nós formos fazer. Então, Judas, infelizmente, troca Jesus, né, por 30 moedas. E essas 30 moedas, depois ele percebe que se resume a nada. E qual foi a consequência disso? Ele, tomado de um grande remorso, né, dá cabo, né, da própria vida dele, porque percebe a burrada que ele fez. E às vezes nós passamos tanto tempo na nossa vida juntando dinheiro, pensando em acumular bens, e a gente percebe no final da nossa vida que nós
fizemos, né, uma grande, grande burrada. Vale muito a pena nós vivermos com os valores, gente, da honestidade, daquilo que é lícito, daquilo que vai trazer diferença mesmo, né, nesse mundo. A gente tem, inclusive, uma parábola, né, que eu gostaria de comentar, que fala sobre como nós devemos, né, empregar as nossas riquezas. E aí Jesus, ele cita a parábola, né, do administrador infiel, quando, não sei se vocês se lembram, essa parábola, que conta a história de um servo que foi infiel e estava desperdiçando os bens que ele tinha, e aí ele, sabendo que ia dar game over, né, para ele, que o tempo dele ele ia ser despedido, e ele começa a ir atrás, né, dos devedores e falando, olha, se você deve 100, coloca aqui que você só me deve 50, se você me deve 80, coloca aqui que você só me deve 40. E ele é elogiado pelo Senhor. E essa parábola, ela está nos dizendo que nós precisamos saber como nós vamos usar o dinheiro que nós temos aqui nessa terra. E uma maneira muito sábia e prudente é ajudando as pessoas, é fazendo amigos. Tem creio que em Eclesiastes, que fala que nós devemos lançar os nossos pães, né, às águas, porque nós não vamos saber quando é que nós vamos precisar deles para recuperar. É muito prudente nos momentos de bonança, e não só nos momentos de bonança, né? Reservar de fato uma parte da nossa renda para poder ajudar as outras pessoas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, ele diz assim: dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pede emprestado. E aí você pode pensar, como é que eu vou dar, né, a todo mundo que me pede emprestado? O que vai acontecer é que simplesmente eu não vou ter mais dinheiro nenhum, né? Isso é um resquício, na verdade, da importância que nós devemos ter, que nós devemos dar em apoiar, né, em cuidar daqueles que são necessitados. E aí você pode falar, mas tem um contraponto aqui, porque eu li lá em Provérbios que nós não devemos ser fiador de ninguém. Então, como que eu vou, como que em um momento a Bíblia diz que eu preciso dar, né, para quem está me pedindo emprestado, e eu não posso ser fiador de uma pessoa? Quando Salomão, né, na sua sabedoria, ele diz que nós não devemos ser fiadores, né, uns dos outros, é porque como né, que nós vamos, né, até tem Provérbios 22, 26 a 27, eu anotei aqui a referência, diz que não estejas entre os que se comprometem a ficar por fiadores de dívidas, se não tens com que pagar. Por que razão tirarão a tua cama de debaixo de ti? O que Salomão nos diz é: a gente não pode se comprometer, sendo que nós não temos condições nem mesmo de bancar a nós mesmas. É prudente ajudar, sim. É muito prudente e amável dividir, mas não dar tudo aquilo que nós temos, inclusive pensando no recurso mais precioso que nós temos, que é o tempo. A gente precisa ter muita sabedoria como nós vamos gastá-lo, né? Deus, ele jamais vai nos desamparar. E por isso que a gente tem que ter um olhar generoso para as pessoas com relação aos nossos bens. Tem algo que eu gosto muito de lembrar. Eu finalizei o livro de Atos hoje, inclusive, e quão incrível é observar a conduta de Paulo. E dentre a conduta dele, né, dentre as formas como ele conversava com as pessoas, ou com a eloquência e a educação e a inteligência dele, diz o seguinte, né, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto,
que havia pouco chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, foi ter com eles, com os apóstolos, né? E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo, mesmo sendo um missionário, um pregador da palavra de Deus, ele trabalhava. Então, ele mesmo ele mesmo, tô cansada, gente, desculpa. Ele mesmo se sustentava e pregava ali ao mesmo tempo. Atos 20, 33 a 35 diz: De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhado assim, é necessário socorrer os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. É emocionante esse trecho, né? O que Paulo fazia? Ele não apenas pregava o evangelho, como trabalhava e ainda conseguia dinheiro suficiente para poder socorrer aqueles que estavam enfermos e necessitados. Quando nós trabalhamos, né, quando nós deixamos de roubar, quando nós deixamos de enganar, quando nós deixamos de praticar a usura, quando nós tiramos de quem não tem e quando nós partilhamos, Paulo está dizendo que nós somos bem-aventurados. Talvez você possa agora refletir: poxa, Thalita, mas eu tenho meu vizinho, eu tenho meu primo, eu tenho minha tia. Cara, não trabalham, estão ali plenos de saúde, podem fazer um monte de coisa, por que não faz nada? Deixa eu te dizer, não compete o julgamento a você. O que a palavra te diz é que quando você trabalha, quando você ajuda as outras pessoas, você está sendo muito bem-aventurada, porque o benefício, a alegria em poder doar, em poder ajudar é muito maior do que ser servido e do que ser ajudado. A generosidade, ela é muito cara, né? E muito válida para Deus. Inclusive, a gente até comentou um pouco sobre isso, pensando na vida de Cornélio, né? Quando ele tem uma visão ali e que Pedro vai até a casa dele para pregar o evangelho, é mencionado que ele doava quantias generosas às pessoas necessitadas. Para finalizar, eu queria deixar um versículo para você. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós não estamos aqui sendo convidadas a não juntar dinheiro, muito menos a deixar de estudar sobre finanças ou pegar tudo aquilo que a gente tem e doar para as pessoas. Nós já até conversamos sobre isso, que não adianta fazer tudo isso se nós não tivermos amor, né? Mas o convite aqui é que existe algo muito, muito maior do que juntar dinheiro aqui na Terra, porque quando nós juntamos dinheiro aqui na Terra, isso pode flutuar, se esvair num piscar de olhos. Às vezes é uma pessoa da sua família que fica doente, de repente você tem que gastar 100 mil, 150 mil numa cirurgia, não é verdade? Às vezes você, sei lá, bate seu carro, ou você, tanta coisa, né, que pode, ou os investimentos, às vezes de alto risco que a gente faz, e aí de repente a gente passa por um momento de instabilidade, né? A gente passou pela pandemia alguns anos atrás, que muitas pessoas tiveram que fechar negócios de anos. Então, quando Jesus diz que a traça e a ferrugem, né, corroem, é porque são tesouros que se desfazem. E é verdade, né?
Olha aí para o móvel que está aí na sua frente. Você vai olhar para o pé, tá todo lascado, né? Você vai ver que o seu azulejo não é mais como era antes, né? A sua casa começa a se deteriorar, porque tudo aqui é perecível. Mas quando nós ajuntamos tesouros no céu, mas como eu vou ajuntar tesouros no céu, sendo que nós sabemos que o lugar onde nós vamos morar, as ruas são de ouro, né? Pensar em boas obras, né? Pensar em cuidar e dar àqueles que te pedem. Falando nisso, eu não quero o seu dinheiro, mas eu quero que essa palavra seja propagada. Então, por isso, se inscreva, deixe um comentário. Você sabe que assim o YouTube, né, o Spotify, e as outras plataformas vão entender que esse conteúdo é importante e vão compartilhar com outras pessoas. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que nós não podemos servir a dois senhores. O exemplo de Judas é que ele decidiu deixar de servir e seguir a Jesus Cristo e começou a servir outro Deus, que foi o dinheiro. Nós aprendemos também que o quanto o dinheiro é importante e por isso que Jesus, ele se usa, né? Ele usa esse tema para poder compartilhar inúmeras parábolas conosco, para conversar sobre verdades espirituais. Nós também aprendemos que é muito importante a gente dar àqueles que nos pedem. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Vamos orar. Obrigada, Deus, pelos ensinamentos de hoje. Nos ensine a saber usar de maneira prudente e sábia aquilo que o Senhor tem nos confiado. Nos ajude também a poder não viver com o nosso salário pensando apenas em nós mesmas, mas ajudando aqueles que são necessitados. Nos dê ânimo para o trabalho, vigor, porque tudo que temos, a nossa própria disposição e saúde vem de Ti. Caia por terra todo devorador que deseja utilizar os nossos bens para destruir e que em tudo nós possamos dar honra e glórias ao Senhor. Em especial, eu oro para as pessoas que estão me ouvindo, que estão desempregadas ou que estão passando uma grande dificuldade financeira. Ser com essas pessoas e nos dê oportunidade de mais ganho, não apenas para o nosso bel prazer, mas para servir aos outros, principalmente os nossos irmãos na fé. Eu oro, creio que assim o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Coloca aqui nos comentários como que você tem usado as tuas finanças. Essa é uma área difícil para você? E até o nosso próximo vídeo.